Vamos falar sobre um centroavante grego. Bora falar sobre Rony. E vamos falar também aí sobre Hulk. Tem decisão tomada, não tem? Vamos falar sobre isso. Então assista até o final. Deixa aquele like, meu amigo. Curte o vídeo. Dá essa moral. Já chega curtindo pro YouTube indicar. Você sabe que é importante. Então curte o vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal. Clique em inscrever-se. Ativa o sininho das notificações. Mas o like ajuda demais, hein? Essa notícia quentíssima veio aí do excelente César Luiz Merlo. Ele tá trabalhando no All Sport, então ele tá trazendo informação dos times brasileiros aí. E aí o Watson postou aqui a informação, ó. O Atlético apresentou uma proposta de 6,5 milhões de dólares, cerca de 36 milhões de reais, ao Cruz Azul do México para contratar o atacante grego Giorgos Giacomax. Aí. Ele está emprestado atualmente ao PAOK da Grécia. Centroavante, é forte fisicamente, bom finalizador e tem 31 anos. Se você pegar a matéria, tá dizendo o seguinte, ó. A matéria no All Sport. O Atlético apresentou uma proposta e tal, um valor, né, para contratar o atacante grego. Tudo. Aí fala, a oferta foi feita ao Cruz Azul do México, clube que detém os direitos econômicos. Está cedido ao PAOK até junho. Mas uma eventual interrupção do empréstimo não seria um entrave caso o atleta aceite a transferência para o futebol brasileiro. O centroavante ainda avalia a possibilidade de atuar no Brasil. Além da Grécia e do México, ele já atua no futebol da Polônia, da Escócia, da Holanda e dos Estados Unidos. Então, já vou trazer aí números e tudo, tá? Vamos falar bastante disso aí. Tá aí na tela, gente. O Giorgos Giacomax. Vocês conhecem ou não? Alguém aí conhece o jogador? Tá aí no PAOK, avaliado em 7 milhões de euros, 31 anos, 1,85, tá? 22 jogos pela seleção, 4 gols. Então vamos lá, vamos ver os números atuais aqui, ó. Vamos ver daqui, 13 jogos lá na liga lá da Grécia, que lá, gente, é do meio do ano pra frente, né? Por isso que não tem tantos jogos. 13 jogos, 5 gols e uma assistência. Número bom. Na Liga Europa, 5 jogos, 2 gols. Na qualificação, 1 jogo, 1 gol. E aqui nesse último aqui, que eu não sei o que é isso, é 1 jogo e 1 gol também. Tá? Tá aqui, ó, centroavante, destro. Vamos ver os clubes que ele passou aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá emprestado, né? Tem vários clubes. O Atlanta já jogou no Atlanta. E nós vamos ver os números da carreira dele, tá? Tá aí os AEK Atenas. Não passou por nenhum clube grande, né? Não passou por nenhum clube grande. PAOK, eu não sei se é grande, se é médio. Lá na Grécia, sinceramente. Acho que não é dos maiores, né? Panathinaikos, Olympiacos, né? E o Cruz Azul no México é grande. O Cruz Azul é grande lá no México. E o Watson até postou aqui, ó. Quem é Giorgos Giacomax? Centroavante nato, goleador, exímio, cabeceador. O grego também possui qualidades fora da área para fazer um famoso pivô. E também possui uma boa habilidade para um centroavante. Foi artilheiro no Cruz Azul, Celtic. E atualmente tem bons números no PAOK. Eu não vou passar o vídeo aqui, mas tá aí, gente. Tá aí, então, os números do Giorgos Giacomax. O Galo fez uma proposta aí, ou seja, o Atlético está bem de olho, bem atrás aí, lá ele, né, de centroavante. Sampaoli querendo um centroavante. E aí, aquela notícia que o Sampaoli quer a chegada de alguém para a saída do Rony. Mas o Sampaoli enxerga o Rony como um centroavante, que jogou muitas vezes, inclusive na final da Sul-Americana, pelo lado do campo, pelo lado direito. Então esse aí, para mim, teoricamente, não é o substituto pro Rony, né? Ele é o substituto pro Rony atualmente e na base você tem, viu? Enfim, gente, tá aí. O que vocês acham desse centroavante? Uma boa ou não? Um grego aqui. O Galo já teve algum jogador grego? Acho que não, né? Na sua história? Acho que não. O que você acha? Uma boa? Comenta aí. Que história é essa de que Rony pode não ir mais pro Santos? Tratativas em estágio avançado entre Santos e Atlético Mineiro. O Rony já estava até procurando casa. Nas últimas horas, Guilherme Frossar trouxe a informação de que Sampaoli pediu a permanência de Rony no Atlético.
consultei o pessoal do Santos e o staff do jogador e nenhuma dessas duas partes sabia nada a respeito desse assunto. Detalhe, São Paulo nunca fez questão nenhuma de trabalhar com o Rony. Então essa informação causou muita estranheza. E aí quero completar dizendo que o Santos trata o negócio como praticamente fechado, embora ainda não tenha existido a assinatura do contrato, operação que vai gerar na casa dos 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Só para completar, registrar também que o Atlético procura fazer uma reformulação grande, abrindo mão de jogadores importantes e caros para a chegada de atletas com o perfil de Jorge Sampaoli. Rubens Menin quer vender o Rony principalmente pela quebra de confiança em relação ao atacante, após o jogador ter entrado na justiça contra o Atlético. Santos ofereceu menos de 2 milhões de euros, já tem atualização sobre isso, tá? Sampaoli exige que o Galo contrate um atacante para substituir o Rony. Também tem atualização, informação do excelente Lucas Mussetti, né? Que cobre o Santos, ele é o principal, tá? Vamos trazer aqui o trechinho do que ele disse. Vamos ouvir aqui o que o Lucas Mussetti falou sobre a situação. Entende que para negociar o Rony, para liberar o Rony, ele precisa de um substituto. E o Galo ainda não trouxe jogadores para o ataque. Então esse é um dos entraves da negociação, além de uma diferença no que o Galo pede e o que o Santos oferece. Mas essa diferença diminuiu e essa parte avançou. O Atlético Mineiro comprou o Rony por 6 milhões de euros, cerca de 6 milhões de euros. E o que o Santos oferece agora não chega a 2 milhões de euros, tá? Então existe uma diferença grande. O Galo admite o prejuízo, mas não gostaria de um prejuízo tão grande. E aí, vamos lá, vamos atualizar então, tá? Então vamos atualizar porque tem uma atualização. O Tanaka postou um vídeo falando o seguinte, falando dessa reunião, o Mussetti falou que houve uma reunião hoje, certo? Mas o Tanaka trouxe aí os detalhes. Segundo o Tanaka, juntando essa informação do Mussetti aí de 2 milhões de dólares, segundo o Tanaka, o valor que o Atlético pede primeiro, que Itatiaia já havia trazido, que era 4 milhões de dólares, mais 1 milhão de bônus, que é abaixo disso, tá? O Atlético estaria pedindo cerca de 3 milhões e meio de dólares. O Santos, na reunião de hoje, chegou mais próximo disso, ainda não é o que o Galo quer, mas o Santos elevou a proposta e muito em breve eles podem chegar num acordo. Agora, o que eu coloquei na capa e disse aí? Rony vai melar? Primeiro que, por esse motivo, ainda não existe um acordo. Eles hoje chegaram mais próximo disso. Segundo, gente, essa questão do Sampaoli, muita gente falando aí que o Sampaoli está vetando. Gente, o Sampaoli não tem poder de veto. O pessoal tem que entender isso. O Sampaoli não tem poder de veto. Ele pode até infernizar, ele pode encher o saco, ele pode ligar para o Rubens Menin reclamar, ele pode fazer o que for. Se o Rubens Menin decidir vender, ele vende. O clube é a SAF, né, do Atlético, é do Rubens Menin, do Rafael Menin, e não do Sampaoli. Então o Sampaoli é um empregado do Rubens Menin. Não é o contrário, não. Então se o Rubens Menin falar, eu quero e vou vender o Rony, ele vai ser vendido. O Sampaoli pode ficar nervoso, pode chiar, pode reclamar, pode sambar de ódio, que ele vende. Então não existe isso de veto. O Sampaoli não tem poder de veto. Ele pode, é isso. É falar, olha, eu quero um jogador pro lugar dele. Eu vou infernizar, eu vou falar até publicamente, mas eu quero. Aí o Atlético fala, beleza, se a gente vender o Rony, nós vamos trazer outro. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso, não existe esse poder de veto do Sampaoli, tá? E por fim, porque eu acho que ainda assim pode acontecer uma reviravolta e o Rony não ir pro Santos, tá? Por quê? Muito simples. A torcida do Santos está fazendo uma campanha pesada, né? O hashtag Rony não. Uma campanha pesada para que o Rony não vá para o clube paulista. Então, gente, aí eu não sei até que ponto isso pode influenciar ou não. Me parece que não influencia muito, porque essa campanha não é de hoje, já vem de alguns dias e hoje teve uma reunião onde o Santos elevou a proposta. Então me parece que esse protesto da torcida não tem um efeito para fazer a negociação não andar, né? Mas de fato pode ser que
no final das contas aí eles façam um protesto lá, alguma coisa mais pesada, e aí o Rony acabe não saindo. E isso mostra o erro. Gente, tem erro. E eu falei aqui antes, diferente do que mandaram no Superchat, tá? Eu falei antes do erro que era contratar o Rony. É lógico, depois que o cara chega, né? Eu trouxe, inclusive, na época, eu lembro que eu trouxe o Felipe Melo falando do Rony, de um jogador que o treinador costuma agradar muito, porque ele luta muito, corre muito e tudo. Mas ainda assim, é o Rony. E eu critiquei muito a vinda do Rony, porque a chance de dar errado é maior, pode dar certo. Tem contratação, vamos lá, vamos lembrar. O Jô, quando estava no Internacional, muito mal. Parecia que não ia voltar a ser o Jô. O Atlético apostou e ele voltou a ser o Jô, foi artilheiro de Libertadores e tudo. Tô comparando o Jô com o Rony não, tá, gente? Só tô mostrando que tem jogador que está meio que em baixa que você consegue recuperar. Mas não é regra e não são todos. Então o Rony, quando eu critiquei, porque pra mim tava claro que é um jogador que era um risco dar errado, porque não é um grande jogador tecnicamente, né? Não é um grande jogador tecnicamente. Então assim, esse é o problema, né? Esse é o problema. O Atlético já mostrou que errou quando compra por 6 milhões de euros e tá topando vender por 3, 3,5. Por metade, um pouco mais. Apesar que aí são dólares, né? Então é metade mesmo, né? Ou menos ainda. Então o Atlético já tá carimbando o erro quando ele aceita um ano depois, no ano seguinte que ele compra o jogador, ele já topa vender por metade, um pouco mais, a metade, enfim. O Atlético já mostrando que errou, né? Então, gente, tá aí. Vamos aguardar. Não tem nada definido. Já trouxe as informações aqui de ontem, antes de ontem, o pessoal dizendo aí que dificilmente vai dar errado, que tá muito avançado, que as partes estão chegando num acordo, todo mundo quer essa negociação. O Atlético, o Rony já acertou com o Santos, quer ir pro Santos. Quem não quer? O Sampaoli e a torcida do Santos. A torcida do Santos, esses aí não quer nem pintar de ouro, meu amigo. Não é nem pintado de ouro. Tá na tela aqui no nosso Instagram. Atlético toma decisão sobre o futuro de Hulk. O Atlético decidiu que não vai negociar Hulk com nenhum outro clube brasileiro. A diretoria entende que não é interessante liberar seu principal ídolo recente para rivais da Série A. Assim, uma eventual saída do camisa 7 só aconteceria mediante proposta do exterior. Hulk tem contrato até o fim de 26, já afirmou publicamente que a definição do futuro está nas mãos do clube. Apesar de existir interesse de equipes do Brasil, o Galo mantém posição firme. No mercado interno, Hulk é inegociável. Em resumo, não negocia com clubes brasileiros, só aceita oferta do exterior, contrato até dezembro de 2026. Status de ídolo pesa na decisão do clube. E aí, o Tanaka já havia trazido há um tempo e tá confirmado, tá? Vai ter uma reunião, né, aí nos próximos dias, nas próximas semanas, vai ter uma reunião para definir, para decidir o futuro de Hulk, tá? Então, assim, Beto, mas se rescindir, ele pode ir para outro clube brasileiro? Pode, mas também o Atlético pode colocar uma cláusula, né, igual aconteceu, vocês lembram do Fred, que acabou fechando com o Cruzeiro e eles tiveram que pagar a gente? O Atlético pode colocar uma cláusula que se ele for para outro clube brasileiro, tem que ressarcir o Atlético em tantos milhões e tudo. Então pode ser que faça isso, né? Mas assim, eu acredito que o Atlético, aí já entra na opinião, tá? Eu acho que o Atlético não vai desfazer do Hulk, vai ficar aquele jogo de empurra-empurra, né? A batata assando, batata quente tá na sua mão, aí joga para outra mão e ninguém resolve nada, ele vai acabar ficando, acho. Mas vamos ver, pode ser que o Hulk acabe deixando o Atlético, tá? Mas por hora, Fluminense interessado, eu já tinha falado aqui, né? Pra vocês aí, essa informação aí do Tanaka, que pra clube brasileiro ele não ia, e o Atlético agora botou um ponto final nisso. Pra clube brasileiro, a decisão tá tomada e ele não sai, tá bom? Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela participação de todos, pela companhia.
Peço aí o like de vocês antes de sair do vídeo para dar aquela moral pro canal continuar crescendo, tá bom? E para quem chegou agora e não conhece o canal, esse canal é do Galo que traz notícias todos os dias para vocês aqui. Então aqui já deixo meu convite para vocês estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Toda vez que a gente lançar uma notícia aqui, vocês são avisados pelo YouTube, tá bom? Fiquem à vontade para deixar sua opinião em relação a tudo que foi passado aí pelo Beto e pelo Nicola no espaço de comentário do canal, tá? A participação de vocês aqui é muito importante porque ela ajuda também o canal a continuar crescendo, tá? Fiquem à vontade, o canal aqui é para vocês, sempre falo isso, né? Ele é de vocês, sem vocês o canal não existiria, então fiquem à vontade. Vou ficando por aqui, assim que surgir notícias, eu pego ela e jogo aqui no canal para vocês, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, Massa!